O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes realizou, então, a eleição para os conselheiros tutelares aqui de Paranaguá. A eleição ocorreu ao longo do dia por meio de urnas eletrônicas no Colégio Estadual José Bonifácio. O mandato será de 2024 a 2027. Pois é, aqui em Paranaguá, 18 candidatos concorreram à eleição do Conselho Tutelar e os 5 mais votados foram eleitos. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o Marcinei Santos de Oliveira, ele fez um balanço da eleição de ontem, do pleito eleitoral que elegeu 5 conselheiros tutelares. E um detalhe, né, Vizine? Todas mulheres. Dessa vez a mulherada então foi eleita, 5 mulheres eleitas aqui em Paranaguá para o Conselho Tutelar. Pois é, então 5 mulheres eleitas ontem, 5 conselheiras tutelares. Bom, vamos ouvir então esse balanço do Marcinei Santos de Oliveira, o Marcinei que hoje é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Marcinei, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Ilha do Mel FM. Vou aqui trazer um breve resumo, de como aconteceu a realização das eleições para conselheiros tutelares nesse domingo, dia 1º de outubro. As eleições teve uma presença maciça e expressiva de eleitores, talvez tenha batido o recorde aí do comparecimento dos eleitores de forma voluntária para a votação. Tivemos aí o acompanhamento durante o dia do Ministério Público, acompanhando, fiscalizando todo o processo eleitoral. Os fiscais dos candidatos credenciados também estiveram fazendo todo o acompanhamento de forma clara, e também a Procuradoria do Município esteve presente, participando e acompanhando para assinar todas as dúvidas. De acordo no final, no encerramento, tivemos uma contagem de votos ainda no mesmo dia, após o encerramento do último eleitor. Iniciou-se urna por urna das 22 urnas ali disponíveis pelo TRE. Foi feito o encerramento uma por uma, fazendo ali para poder a conferência da contagem de votos. A contagem de votos dos eleitos, 18 candidatos ao pleito da próxima gestão do Conselho Tutelar para poder compor a gestão de 2024 a 2027, que terão posse no dia 10 de janeiro de 2024, ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar, a candidata Tia Thalita, com 2.245 votos. Em segundo lugar, a candidata Tia Oliceia, com 1.845 votos. Em terceiro lugar, a candidata Aline Larissa, com 1.701 votos. Em quarto lugar, a Simone Souza Isidoro, com 1.585 votos. E em quinto lugar, a Simone Nascimento, com 1.283 votos. Esses são os 5 titulares eleitos. E seus suplentes, são 5 suplentes, conforme a determinação. Em sexto lugar, como a primeira suplente, a Daniele. Em sétimo, a Thaís Oliveira. Oitavo, a Camila. Em nono, Gabriel. E em décimo, Cláudio Apiacas. Então, esses são os eleitos aí para a nova gestão, 5 titulares e 5 suplentes. Agradecendo ao Marcinei, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes aqui da cidade de Paranaguá. E ontem nós tivemos então a eleição local único, Colégio Estadual José Bonifácio, ao longo do dia. Como o Marcinei já disse, então, 5 mulheres foram eleitas ontem, A Tia Thalita com 2.245 votos em primeiro lugar, depois a Tia Oliceia, 1.845 votos, a Aline Larissa, 1.701 votos, também a Simone Souza Isidoro, 1.585 votos, e a Simone Nascimento com 1.283 votos. No litoral, a eleição aconteceu em 6 cidades. Foi uma eleição nacional. 30 mil conselheiros
foram eleitos ontem. Foi no Brasil inteiro a eleição do Conselho Tutelar. 30 mil conselheiros foram eleitos pelo voto direto. Aqui no litoral, 6 cidades tiveram eleição. Em Antonina, não teve candidatos suficientes aprovados na prova classificatória. E a eleição deve acontecer em novembro. Interessante, né, Vizine? Em Antonina, os candidatos não foram aprovados no número, né, que teria que ter aí, né, um número mínimo na prova classificatória. Tem um edital lá, tem que cumprir o que diz o edital, não teve o número suficiente de candidatos e essa eleição foi postergada, possivelmente mês que vem, né, Mauro? Pois é, que interessante isso. Verdade. Fora Antonina, todos os outros municípios aqui do litoral tiveram as eleições. Não teve candidatos suficientes aprovados na prova classificatória em Antonina. Que barbaridade. Pois é, e agora vão ter aí uma segunda chance, né? Espero que dessa vez, né, Mauro, tenha aí candidatos suficientes e que esses candidatos sejam aprovados. Pois é, e tem salário, né? Tem salário. O conselheiro tutelar ganha salário. Claro. Interessante não ter aí o número mínimo de candidatos aprovados na prova classificatória. Interessante isso lá em Antonina. Apesar da diferença de datas, todos os conselheiros eleitos tomam posse em janeiro de 2024. Então, todos os conselheiros tomam posse no ano que vem, em 2024. E o que chamou a atenção aqui em Paranaguá também, além, né, das 5 mulheres eleitas, foi a participação maciça da comunidade. Mais de 5 mil pessoas votaram ontem. O movimento no colégio estadual, ali na Estradinha, ele chamou a atenção. Muita gente ontem participando desse pleito eleitoral, né, Vizine? E, Mauro, não era uma eleição obrigatória. Né? A eleição para conselheiros tutelares não é uma eleição obrigatória, mas, né, mesmo assim, domingo, dia inteiro, né, disponível aí para a votação, as votações, né, eram 5 candidatos que foram eleitos, e aqui em Paranaguá nós tivemos uma participação maciça de evangélicos que compareceram em grande número nas urnas, Mauro. Verdade, Vizine. E desde já, parabéns para o povo evangélico. Grande maioria, se não a totalidade, ontem nas urnas, votando para eleger os conselheiros tutelares, mostrando a preocupação que eles têm com o dia a dia da nossa cidade. Eles participaram ativamente da eleição para o Conselho Tutelar. Já que a eleição de ontem, né? Essa eleição de ontem, domingo, ela tem uma importância fundamental na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, no atendimento desse público e também, né, em ocorrências, em outras situações do dia a dia. E o povo evangélico deu uma demonstração de participação e de preocupação com esse atendimento. E falando, né, Vizine, dessa participação dos evangélicos na eleição de ontem, a gente lembrou também de um comentário do nosso diretor, o Ogarito Linhares, Verdade. sobre os reflexos já na eleição presidencial e também os reflexos na eleição municipal. Uma previsão que o engenheiro Ogarito Linhares fez com relação ao pleito municipal, a participação maciça dos evangélicos. A previsão da eleição, a previsão que o Ogarito fez, é de um pastor evangélico eleito para prefeito. Vamos acompanhar.
O Paranaguá votou 30% mais no Bolsonaro do que o Brasil. E pode-se explicar esse fenômeno? Veja, Claudino, eu acho que nós vamos entender esse fenômeno na eleição de prefeito agora no fim do ano, daqui 2 anos. Porque a política passou a ser a política dos movimentos. Paranaguá é uma cidade com grande força e grande participação evangélica, né? E disso a gente pode... Por que eu acho que nós vamos ver isso na próxima eleição? Porque a próxima eleição precisará de movimentos. Nós temos um movimento sindical na cidade que não conseguiu se organizar e acabou até votando parte no Bolsonaro, que ficou estranho. Mas isso é um problema interno dos sindicatos, eles que se expliquem com as suas bases. Tá? Não sou eu e nem estou fazendo uma crítica, é um direito deles, tá? De alguns. Mas o movimento evangélico foi unido, né? Na campanha pró-Bolsonaro. Eu acredito que isso a gente vai ver de volta na campanha de prefeito daqui 2 anos. É o único movimento organizado, forte. Por exemplo, o problema é o Padriano, que não faz parte disso. Ele tem alguma ligação, mas a tendência é, se as igrejas se organizarem em favor de um pastor, provavelmente ganha a eleição. Você quer dizer que pela força do movimento evangélico na cidade-mãe do Paraná, existe a possibilidade, caso haja uma união entre os evangélicos de Paranaguá, ter um futuro prefeito dessa ala, um futuro prefeito da ala evangélica, é isso? Sem dúvida, eu acho que não é da ala, eu acho que tem que ser alguém efetivamente da religião, né? Então pode ser, eu não acredito que se consiga uma junção dessa natureza para alguém de fora, eu acho que é muito difícil, mas isso é apenas um acho. É pura, você está me atiçando a fazer futurologia, né? Eu não sou mãe de Ná, né? Mas o que essas eleições trouxeram com muita clareza é a força do movimento evangélico e a possibilidade de um pastor evangélico, se o movimento se unir, se organizar, fazer o prefeito de Paranaguá. Isso ficou muito claro, é por isso que eu acho que ficou na contramão do Brasil. Por isso que deu tanto voto para o Bolsonaro aqui. Rede Notícias. A notícia como ela é. Agora às 7h35, análise aí, comentário do Garito Linhares, Mauro. Um comentário interessante e que foi feito na eleição presidencial. Vejam como o engenheiro Garito Linhares viu naquele momento o reflexo da eleição presidencial num possível momento da eleição municipal. E nesse intervalo entre uma eleição e outra, teve o pleito do Conselho Tutelar. E vejam, participação expressiva do povo evangélico. Tanto é que 5 candidatas com a forte ligação para o meio evangélico. Muito interessante esse comentário, esse bate-papo do Garito, na época com o Claudino Nunes, na nossa cobertura da eleição, mostrando que Paranaguá tem essa linha. E agora ficou claro, está muito claro agora, depois dessa eleição para o Conselho Tutelar, da importância do povo evangélico, da mobilização, da participação e da conscientização. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos meses, o próximo ano, mas essa previsão bem interessante aí do Garito com relação a um pastor evangélico representando de fato Paranaguá na próxima eleição, né? Um dos candidatos na próxima eleição municipal. Rede Notícias. A notícia como ela é.